Graças e paz, meus irmãos. Peço que abram as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 21 ao verso 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é Jesus, o Deus das pessoas comuns. Jesus, o Deus das pessoas comuns. Isso quer dizer que o Evangelho é para determinada classe de pessoas. Quem são essas pessoas comuns? E é isso que eu quero compartilhar com você. Meus irmãos, o Evangelho é para todas as classes de pessoas. Ao mesmo tempo que o Evangelho é algo especial que pode ser entendido pelo homem mais culto, pelo homem mais eloquente, ao mesmo tempo o Evangelho pode ser entendido até por uma criança. Já disse Jesus: deixe vir a mim as criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. O Evangelho, meus irmãos, é para todas as classes de pessoas. Quem aqui não lembra, ou melhor, claro que você não vai lembrar, você vai lembrar quando olha para a história. E a história vai contar de que em 1969, o mundo parou. Alguém sabe o que aconteceu em 1969? Pela primeira vez, o homem chegou à Lua. Mas a coisa que mais me chama a atenção quando nós olhamos na história é que o mundo também foi surpreendido não só pelo fato do homem chegar à Lua, mas naquele dia foi lido um livro, as Escrituras Sagradas. O único livro lido fora do planeta Terra é a Bíblia. E lá foi lido o Salmo 8. E lá o nome do Senhor foi glorificado. A Bíblia, o único livro lido fora do planeta Terra. Já pensou nisso? Tem como desprezar as Escrituras, meus irmãos? É impossível. Mas nós vamos, meus irmãos, entender e olhar de que ao longo da história a Bíblia tem sido resistido a testes. Vez ou outra aparecem uns malucos desafiando as verdades bíblicas por suas mentes humanas, homens cheios de si. Vez ou outra nós nos deparamos com homens tentando interpretar as Escrituras longe do seu autor, e isso é impossível. Todo aquele que tenta entrar por este caminho não vai se dar bem. A Bíblia, meus irmãos, é o livro, eu diria que o único livro atualizado em toda a história da humanidade. Eclesiastes já vai dizer que, olha, aquilo que estamos vendo já fora revelado. Nada é novo debaixo dos céus. Ou seja, tudo já está revelado. Qualquer tentativa de interpretar as Escrituras e entendê-la longe do seu autor é bobagem.
caminhar por um terreno que não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque as Escrituras, meus irmãos, este livro, ele é captado pela fé. É pela fé que nós entendemos essas Escrituras. É pela fé, meus irmãos, que nós conseguimos compreender a vontade de Deus para a nossa vida, em meio a todas as angústias que vêm sobre nós. É pelas Escrituras que nós entendemos este mundo caído. Fora das Escrituras é viver no fracasso. Porque as Escrituras nos conduzem a uma vida de vitória, a certezas de que o homem não terá, se não tiver o Senhor com ele. Jesus, o Deus das pessoas comuns. Meus irmãos, mas é muito triste dizer que uma coisa que nos traz uma certa preocupação, como pastor, é de que nós vemos duas alas da sociedade, até quando pensamos na questão religiosa. Infelizmente, muitos têm usado esse texto ao qual nós lemos, de Lucas, verso 21 e 22, capítulo 10, para, de uma certa forma, fazer uma apologia à ignorância. Mas a Bíblia ela não nos traz isso, aqui não é uma apologia à ignorância, eu explico. A intelectualidade, ela não consegue construir absolutamente nada, meus irmãos, de espiritual. Veja bem, nós vamos conhecer ateus, homens que têm um conhecimento tremendo, homens que, meus irmãos, se pegar alguns cristãos, eles dão, desculpa a expressão, dão uma surra de conhecimento bíblico. Mas isso para nada adianta para eles. Porque as Escrituras, meus irmãos, é captada pela fé. E eu fico muito preocupado com dois tipos de pensamento. É aquele sujeito que é extremamente intelectual, e aquele sujeito que, pelo outro lado, quer captar as verdades bíblicas por suas emoções. E eu digo para você que eu temo mais, a minha maior preocupação é esse que tenta captar as Escrituras por suas emoções. Como que algo cognitivo pudesse dar resposta em si mesmo para os anseios do seu coração, para tudo aquilo que está diante dele. Eu temo essas pessoas, porque essas pessoas elas usam as Escrituras, meus irmãos, de uma certa forma com arrogância, dizendo, você tem a teologia, mas eu tenho uma experiência com Deus. Você tem a teologia, mas Deus fala comigo. Vez ou outra a gente se depara com gente assim. Não é à toa que vez ou outra saem uns profetas de estimação aí. Gente que ama profeta de estimação. E as profecias deste tempo contemporâneo, me desculpa se isso é ofensivo a alguém. As profecias deste tempo contemporâneo, eis que te digo, eis que Deus está falando, isento das verdades bíblicas. Essa tentativa de dar resposta ao anseio de um coração pecaminoso, meus irmãos, isso nada mais é, e eu falava isso hoje pela manhã, nada mais é do que a expressão de uma verdadeira incredulidade e falta de conhecimento bíblico. E Jesus já combateu isso na época de Tomé, no seu tempo. Lembre-se, Tomé andou com Jesus. Tomé ouviu de Jesus que Jesus morreria e no terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Mas daqui a pouco Jesus morre. E o texto vai dizer que naquele dia, naquele mesmo dia, que era o terceiro dia que Jesus ressuscitaria, que ressuscitou, todo mundo está pegando o seu caminho de volta para a sua vidinha comum. E Jesus aparece. Primeiro Jesus caminha em direção à aldeia de Emaús, onde alguns discípulos estavam indo, voltando para suas casas. E quando Jesus volta, Jesus se depara com Tomé. E Tomé, mais que depressa,
está lá num diálogo com seus irmãos e diz a gente, se eu não tocar em Jesus... E de repente Jesus vem e diz, Tomé, que é isso? Sou Jesus, sou o mestre. E Jesus estende a mão e Tomé toca. E ali, meus irmãos, Jesus já estava, de uma certa forma, combatendo a incredulidade do homem. Porque Jesus diz desse jeito, olha, bem-aventurados que não viram, mas creram. Tomé, me toca, mas isso não quer dizer que você é crente. Isso é apenas a expressão da tua incredulidade. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, é pessoas batendo no peito, se levantando, olha, você tem a teologia, mas eu tenho experiência com Deus. Deus fala comigo, eu não duvido, e aí é que está o perigo, meus irmãos. Porque se tem uma forma de Deus falar conosco, é quando nós caímos de joelho diante da sua palavra. Meus irmãos, este livro aqui é maravilhoso. Esse livro aqui, ele nos conduz a uma vida, sim, de vitória. Ele nos ensina tudo. Pense em alguma coisa aí que você esteja vivendo. As Escrituras respondem aos anseios do seu coração. E quando alguém chega no gabinete pastoral e diz, pastor, olha, eu vim comunicar porque Deus falou comigo. Meus irmãos, se Deus está falando com você, o que eu vou falar mais? Eu vou confrontar isso? Não, não tem como. Então as pessoas cheias de uma arrogância espiritual. Jesus é o Deus das pessoas comuns. O intelectual, você pode desconstruir. Já a arrogância espiritual é extremamente problemática. O intelectual você tem como ir desconstruindo, mas a arrogância espiritual de um homem é algo terrível. Porque ele diz conhecer ao Senhor, mas ele não diz conhecer ao Senhor pelas Escrituras, mas pela sua experiência. Eu não estou aqui, meus irmãos, desprezando a experiência. Não se trata disso. Mas, via de regra, os piores cristãos são aqueles que desprezam as Escrituras, o uso da mente e se prende às suas experiências. E quem está falando para você aqui é um pastor que teve o seu nascedouro de fé, meus irmãos, em um não ambiente reformado. Então, aquilo que eu estou falando para você, estou falando com propriedade, porque eu também andei pelo caminho das experiências. E acredite, não foi tão belo quanto o caminho do conhecimento, o caminho que nos leva, como de fato, homens comuns que entendem a dinâmica do Evangelho. Meus irmãos, o nosso texto não é uma exaltação ao obscurantismo intelectual. Quando Jesus diz que revelou, ele está trazendo algo muito além daquilo, da simplesmente o revelar por si mesmo. Muito menos uma exaltação para determinada classe de crentes que dizem, meus irmãos, conhecer, dominar as Escrituras, ter um conhecimento exaustivo, que pode responder a tudo. Não. O nosso texto é muito claro naquilo que o Senhor quer nos ensinar. E aqui nós tiramos algumas lições que devem conduzir, meus irmãos, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Algumas lições nós tiramos desse texto que eu quero chamar a sua atenção. A primeira lição é de que as verdades espirituais são captadas pela alma e não pelo cérebro. As verdades espirituais são captadas pela alma e não tão somente pelo seu intelecto. Se você acha que ir para as Escrituras sem um temor, sem pedir a graça de Deus, você acha que vai chegar a algum lugar? Acredite, você precisa conhecer esse Deus. Por meio, sim, das Escrituras e por meio de um coração de entrega.
Por isso Jesus exaltou no Espírito, pois aqueles que ali estavam não eram os intelectuais de seu tempo, mas gente simples, pescadores e de pouca instrução. Foram esses homens que Deus os chamou, meus irmãos. Meus irmãos, a beleza do Evangelho é de que ele não se tornou acessível por nossa capacidade intelectual de apreensão. Nós somos débeis diante das Escrituras Sagradas. Nós somos extremamente débeis diante desta verdade. Por isso nós necessitamos da graça do Senhor. A Bíblia é o único livro ao qual eu e você tem o privilégio de lê-la e só será capaz de entendê-la com seu autor do lado. Se ele não nos ensinar, se ele não nos falar, não é possível aprender sobre as Escrituras. Não é possível, meus irmãos, tirar lições vivas, práticas para a nossa vida. Olha só, é por uma percepção espiritual, sim. É pelo falar de Deus à nossa alma. E a palavra de Jesus é que Deus revelou essas coisas às pessoas comuns. Mas a sua pergunta talvez seja, pastor, mas o que são essas coisas? Nós encontramos essas coisas, meus irmãos, lá nos versos anteriores. Essas coisas certamente não são a filosofia, a sociologia, a história. Essas coisas não são, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje na sociedade. Que muitos, olhando para as Escrituras e olhando para o contexto social, diz, olha, se a gente acertar, ajeitar um pouquinho aqui, a gente vai ter uma sociedade perfeita. Essas coisas não são, meus irmãos, falta de recursos humanos. Essas coisas não estão na política para ser um ambiente onde as pessoas administram, onde a gente culpamos um político, culpamos o judiciário. Essas coisas não estão lá. Essas coisas foram reveladas a homens comuns. Essas coisas são mais profundas. Essas coisas tocam a nossa alma, mas o que são essas coisas? Seria o capitalismo, o socialismo. Porque alguns dizem, olha, o capitalismo não serve, não presta. Outros dizem, o socialismo é ótimo. E é muito bom pensar nisso, né? Porque nós estamos na época da política, aí, no ano, né, da política, o grande ano, né? Onde as pessoas já têm os seus prediletos, até cristãos. E eu aqui não estou fazendo uma crítica à sua opção por partido, ou deixa de ser, eu não quero entrar neste assunto. Mas acredite, estas coisas não têm a ver com isso. Essas coisas são uma referência ao que Jesus fora dito, o que fora dito no verso 17, 18 e 19. Verso 17, até os demônios nos obedecem. Isso impactou a vida dos discípulos. Eles voltam para Jesus e ele diz desse jeito, Senhor, que coisa maravilhosa, até os demônios nos obedecem. Essas coisas são também, eu vi Satanás cair do céu. Foram estas coisas que foi revelada aos homens comuns. Essas coisas, verso 19, eu dei a vocês poder para pisar cobra, escorpiões. Estas coisas, parte B do verso 19, vencer a força do inimigo. Foi isso que foi revelado, meus irmãos, aos homens comuns. Tudo isso são verdades espirituais que não podem ser conhecidas senão pelo Espírito Santo de Deus. O que é isso, pastor? Isso nada mais é, meus irmãos, para dizer que a igreja, ela é vencedora. Ela é uma igreja triunfante. Tudo isso para dizer, meus irmãos, que a igreja é dotada, a ela foi revelado o poder de vencer as hostes do inferno. Você consegue compreender isso?
foi revelada a homens comuns. Na simbologia dos hebreus, meus irmãos, cobra e escorpiões eram símbolos do poder maligno. Essas 4 coisas que Deus escondeu dos intelectuais e revelou aos simples, se resume em uma só, ou seja, a vitória sobre o mal, sobre Satanás. E quando a coisa aperta, geralmente sai alguém dizendo desse jeito, é coisa do diabo. Às vezes nem sempre é do diabo. E eu não sou advogado dele, por favor. Mas às vezes nem sempre é coisa dele. É coisa sua. Você é um pecador e necessita da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Em alguns momentos da nossa vida, a culpa é nossa, sim. Por não levar a sério aquilo que foi nos revelado. Por não levar a sério que nós temos um inimigo declarado. E ele chama-se Satanás. A Bíblia diz que ele brama como um leão para tragar a sua vida, a sua família. Por que é que nós vivemos tempos tão difíceis? E a Bíblia diz que Jesus, eu te louvo, Senhor, do céu e da terra, porque não revelaste isso aos sábios, mas aos simples, aos homens comuns. Deus revelou isso a mim e a você. E a vitória sobre o mal não vem por erudição, mas é algo que o Pai Celeste nos concedeu à sua igreja. Jesus aborda uma questão crucial que todo ser humano, em algum momento, já se viu perguntando, ou seja, por que o mal existe? O mal é insolúvel? Essa é a questão. O que é o mal? Existe o mal físico? Sim. O ateu diz isso, porque ele sente na pele a dor. O crente diz sim, porque todos nós somos acometidos de enfermidades. É ou não é? O mal físico existe. Quer ver um mal físico tão terrível que destroça a vida do homem? É o mal pelo qual o nosso irmão Victor, o jovem Victor, foi acometido. Imagina como está o coração dele, a mente dele em meio a tudo isso. O mal físico existe, ele é real, e eu, você, o homem mais ateu, mais incrédulo na face da terra, ele concorda que o mal físico existe. Existe o mal moral? Sim, diz o crente. Não, diz o não crente, diz o ateu. O que existe não é o mal moral, diz o ateu. Se nós darmos um jeitinho aqui, o que existe não é o mal moral, mas é a falta de distribuição de renda. Porque se vivêssemos num país mais justo, o jovem não era obrigado a roubar, a matar ou coisa desse tipo. Mas é do engano. O mal moral existe. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que todo homem é depravado e necessita da graça, da misericórdia de Deus. O homem se desviou da verdade de Deus. Ele necessita voltar aos caminhos. Ele necessita voltar à revelação. Ele necessita da graça, da misericórdia de Deus. Ou seja, para o ateu o que existe é uma má educação, é uma falta de oportunidades. E se ajeitarmos a sociedade, tudo isso será sanado. Se tivermos pessoas mais honestas, se tivermos pessoas mais sensíveis ao problema social, tudo isso vai mudar. Eu digo para você, meus irmãos, tudo isso é válido, mas não vai resolver o problema do mal moral, porque o mal moral está em mim, está em você, e nós lutamos contra isso todos os dias da nossa vida.
Nós lutamos contra isso todos os dias da nossa vida. Existe um mal metafísico? Sim. Ou não? O crente acredita que sim. Ele acredita que o diabo existe e tem poder para bagunçar a vida humana. O crente sabe disso. Por quê, meus irmãos? Porque a ele foi revelado o poder de Deus. Porque a ele foi revelado a sabedoria dos céus. O incrédulo diz não. Ele vai e diz que são distúrbios psicológicos e perturbações emocionais. Meus irmãos, nós nunca fomos tão informados o quanto temos sido nesses últimos tempos. Nunca se houve tantos psiqueis do nosso tempo. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos em um ambiente, meus irmãos, que as pessoas estão acometidas do mal da mente. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão caminhando para o suicídio. O mal, meus irmãos, este mal, ele existe, ele está aí. O mal metafísico existe sim. Qualquer homem concorda com isso, ele pode até não enxergar como mal, mas ele sabe que isto é real. Ele vai dizer que são distúrbios psicológicos e perturbações emocionais, o incrédulo. E aí ele abre um consultório, e por favor, não estou fazendo uma apologia contra isso, porque a psicologia ela veio para sanar, de uma certa forma, contribuir para o bem comum da sociedade, do homem, seja ele crente ou não. Mas acredite, há aqueles que acreditam que isso pode ser solucionado tão somente por ouvir o outro e por tratar o seu psique, as suas emoções, e está bom. Mas é o que foi nos revelado mesmo, de que o mal ele é real. De que nós precisamos, a nós foi revelado o poder do Evangelho, de que o mal existe em todas as esferas da sociedade. E se nós queremos viver, meus irmãos, bem, nós precisamos encarar dessa forma. Nós nunca fomos tão bem informados e, ao mesmo tempo, que nunca desprezamos tanto as informações que a nós chegam. São famílias que estão passando por problemas e um membro que está passando por problema não se consegue compreender, ser compreendido pelos outros. Como nós precisamos, meus irmãos, entender de que a nós foi revelado o poder de Deus. Nós precisamos compreender de que a nós foi revelado algo que a homem comum, ou melhor, a um homem que não seja espiritual, a ele nada disso foi revelado. Mas Jesus é o Deus das pessoas comuns. Isso porque o poder sobre essas coisas não se alcança pelo cérebro, mas sim pela fé. Isto é revelado às pessoas comuns, às simples, as quais são desprovidas de uma aura de intelectualidade, de uma autossuficiência em si mesmo. Elas creem que Deus tem resposta para suas vidas. E a minha pergunta para você é: você crê nisso? Você está no grupo das pessoas comuns? Porque se você está no grupo das pessoas comuns, tudo isso que acabamos de discutir, de falar para você, tudo isso pode ser vencido para a glória do nome do Senhor. Mas só pode ser vencido, sim, à luz daquilo que o Senhor nos revelou, a sua palavra. Na nossa intimidade,
naquele ambiente que só o Senhor conhece. Note, foi Deus que revelou. Essa resposta, essa capacidade de lidar com o mal vem de Deus, não é de você. Não é de mim, de você. Você que sofre, meus irmãos, de seja qual for o problema, em especial daquilo que é tão comum nos nossos dias, olha, a capacidade de você lidar com isso vem de Deus. E Deus deseja, e Deus quer isso para a sua vida, porque Ele tem se revelado a você. Não fique perambulando como que perdido neste mundo. Não fique vagando os seus pensamentos aonde não há Deus. Não fique tentando encontrar resposta em si mesmo ou naquilo que é palpável. Corra para o Senhor. Está chorando, corra para o Senhor. Está doendo algo que você mesmo desconhece, corra para o Senhor. Não queira encontrar resposta para os anseios da sua alma que você mesmo desconhece em si mesmo. Ou em alguém que não conhece a sua intimidade. Algumas pessoas, meus irmãos, que sofrem por ansiedade, elas sequer entendem o porquê estão sofrendo. Mas uma coisa é certa, você pode não entender a causa do seu sofrimento. Você pode não conseguir racionalizar e ter resposta, e não vai ter. Mas você tem o Senhor. Se Ele se revelou a você, se você está no grupo das pessoas comuns a quem foi revelado o poder do Evangelho, o poder de cura, o poder de vencer Satanás, você pode vencer qualquer que seja a sua enfermidade, porque Deus te capacitará a isso. Uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que isso foi tão impactante aos discípulos, que eles voltam, meus irmãos, eles voltam cheios de alegria, eles dizem, Senhor, que experiência gostosa. E o Senhor diz, calma gente, vamos devagar. Vamos devagar. Isso aqui vai ser transitório. A eternidade é melhor. A eternidade vos aguarda. Isso quer dizer que a melhor maneira, meus irmãos, de lidar com essa vida é termos comunhão com Deus. É Deus que tira as escamas dos nossos olhos, nos fazendo enxergar a vida a partir de uma perspectiva eterna. Muitos cristãos têm cometido o erro de tentar explicar suas mazelas do mundo ao qual eles vivem a partir de uma ordem sociológica, ideológica, psicológica e não pelas Escrituras sagradas. Ai, meus irmãos, como Deus nos chama a conhecer a sua palavra. Eu quero desafiar você a começar este ano pensando nisso. Eu quero desafiar você a dizendo, Senhor, eu quero estar, eu quero ser, eu quero viver, eu quero ser esse, eu quero estar neste grupo das pessoas comuns. Muitos cristãos não compreendem isso. E isso é muito triste. O fato é que o mal existe e que a igreja é a única que tem poder sobre o maligno. Conforme a primeira carta de João, lá no capítulo 4, verso 4. Maior é aquele que está em vós que aquele que está no mundo. A resposta para a sua vida, para esse mundo, não está na distribuição. Não está nessa tentativa de dar um jeitinho. Não está no aumento do seu salário. As crises lá na sua casa não estão nisso. Acredite. Você vai receber um aumento e acredite, o seu padrão de vida vai aumentar também. Não é assim? Vai aumentar. E você vai viver igual uma sanguessuga. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Meus irmãos, só há genuíno contentamento no Senhor. A resposta para a sua vida não está nisso. Está no Senhor. Está na revelação. A solução para o problema do mundo está no Evangelho de Cristo.
A solução para a minha vida, para a sua vida, está no Evangelho de Cristo. Estas coisas, a vitória sobre o poder do mal que Deus revelou, é para não mais vivermos debaixo do poder do pecado, do poder do maligno, como derrotados. Não, Deus não quer isso para mim e para a sua vida, porque a igreja tem a vitória sobre o mal. Pare de viver como um derrotado. Pare de olhar para a sua vida como um derrotado. Deus tem abençoado você. Deus tem se revelado a você. Em nome de Jesus. Você é do grupo das pessoas comuns. E Deus tem se revelado a você. Vença o mal. As verdades espirituais mais profundas são captadas pela alma, pelo coração. Se entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Pare de sofrer. E aqui não sou eu que estou falando para você, porque a luz dessa palavra não pode ser outra senão essa, de que Deus o chamou para uma vida de vitória. E porque Deus, meus irmãos, agiu assim. Em segundo lugar, porque as realidades de Deus, meus irmãos, são espirituais. As realidades de Deus não são isso que eu e você estamos vendo. Elas são espirituais, meus irmãos. Hoje, vez e outra, quando testificamos da nossa fé, logo nós somos deparados, com algumas perguntas. Por que Deus? Às vezes nós somos, meus irmãos, confrontados dentro do nosso próprio contexto. Conversava com um amigo, pastor de uma determinada igreja, e ele conversava comigo, e ele dizia: pastor, como que está difícil? Eu estou lá na minha casa, eu sou pastor, estou lá na minha casa, estou conversando com os meus filhos, e um dos meus filhos diz: ora pai, tudo que você fala, você usa as escrituras. E eu pergunto para você, pai, as escrituras, como diz a palavra do Senhor, ao livro de Timóteo, ao jovem Timóteo, ela é apta para o ensino, para a correção, para o nosso crescimento, para a nossa educação no Senhor. Como desprezar as Escrituras? As realidades espirituais só podem ser entendidas pelo Espírito. E sendo elas entendidas pelo Espírito, meus irmãos, veja o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 2, 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só podem ser entendido de modo espiritual. Não é possível entendermos as verdades bíblicas pelo cognitivo tão somente, ou radicalmente pelas nossas emoções. Nossas emoções, meus irmãos, nos confundem. Quando nós estamos acometidos, quando as nossas emoções elas são afetadas, nós falamos bobagem, nós sentimos coisas terríveis. Como entender Deus em um mundo caído? Como entender a vontade de Deus para as nossas vidas? Senão pelo Espírito Santo de Deus. Deus é conhecido pela fé e por meio de um coração submisso. Não procure Deus com sua mente, procure Deus com o seu coração, conforme Jeremias 29:13. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E talvez você me diga: pastor, mas coração não tem a ver com emoção. Meus irmãos, no pensamento hebraico, no hebraico a palavra coração é lebab. E o que isso quer dizer? Não é um órgão, mas sim a sede do nosso ser, a sede dos nossos sentimentos mais profundo e íntimo, que eu e você mesmo desconhecemos. Alguém chegou para mim hoje e disse desse jeito: pastor, hoje eu estava na minha casa essa semana e eu senti uma tristeza tão grande, e veio-me um monte de coisa na minha mente. Eu dizia para ela: minha irmã,
Se eu falar para ti que eu sinto a mesma coisa vez ou outra, ela olhou assim para mim assustado. Meus irmãos, nós não somos capazes de compreender a nossa própria realidade. O que o Senhor está nos chamando é para uma entrega total. O que Deus quer de você neste início de ano, neste ano, para que você viva uma vida de vitória, é que você entregue-se diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me faz participar, eu quero estar inteirado, eu quero estar neste ambiente das pessoas comuns. Revela a tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus. Faça parte disso. Faça parte deste grupo ao qual o Senhor o chamou. Coração descreve toda a disposição das pessoas que Deus destine. É o lugar onde uma pessoa é capaz de reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida. Não são meras emoções. Não tem a ver com o seu sofrimento. Tem a ver com aquilo que Deus se revelou a mim e a você. Porque essas coisas são realidades espirituais e não podem ser descobertas pelo cérebro, ou meramente pelos nossos sentidos, mas por meio de um relacionamento profundo com Deus, de entrega. É por isso que às vezes visitamos pessoas, meus irmãos, acometidas do câncer, da dor, e essas pessoas compreendem de que Deus não o abandonou, de que tem coisa superior a esta vida. Enquanto que alguns batem no peito ao dizerem conhecer Deus por ter um vasto conhecimento bíblico, outros, por sua vez, dizem conhecer Deus por suas emoções, por suas experiências das mais mirabolantes possíveis. Se Deus não é compreendido pelo intelecto, Deus também não é matéria de nossas emoções. Nossas emoções estão em constante mudanças. Deus, meus irmãos, é conhecido por meio de uma entrega resoluta, por meio da fé. Em nome de Jesus, isso precisa ser algo real na minha vida, na sua vida. Uma entrega resoluta, uma entrega total. O meu ser, Senhor, te entrego a Ti. A minha vida, Senhor, pertence a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus é o Deus das pessoas comuns, que chama pessoas dos níveis mais altos da sociedade, como dos níveis mais baixos da sociedade, e usa para a sua glória, com o seu poder. Meus irmãos, eu conversava com a minha mãe, ela esteve aqui no Natal, a gente está caminhando para o final, e ela tentando compreender a trajetória de sua vida. Aos 16 anos de idade, nos teve, e teve que sair de casa, e veio para São Paulo. Quando a família pensou que ela estava morta, 10 anos depois, ela manda a notícia. E traz toda a família do sertão do Nordeste para cá. E aqui a família cresceu, a família, cada um tomou o seu rumo. Hoje nós temos alguns que fizeram uma graduação, outros estão casados, muito bem casados, e outros não quiseram o bem de Deus. Outros saíram da miséria. E quando eu falo miséria, eu não estou me referindo tão somente a uma questão social. Eu estou falando de uma miséria em todos os aspectos. Quem conhece a região, a área do Nordeste, do sertão, sabe o que eu estou dizendo. Saíram de lá, mas tudo aquilo lá não saiu deles. Mas Deus, pela sua graça,
aqueles 2 filhos gêmeos que a minha mãe deixou lá, pela sua misericórdia, Deus os trouxe para cá. E hoje o Senhor nos deu a graça de estar aqui falando como ministro do Evangelho. Isso é a graça de Deus. Isso não tem a ver comigo. É a revelação a homens comuns, iletrados. E o outro cuida de uma comunidade, é pastor em uma comunidade. E sempre que temos a graça de nos reunirmos como família, é momento de muita gratidão a Deus pelo seu cuidado, que é tão especial. Meus irmãos, Deus tem poder para mudar situações adversas da nossa vida. Deus se revelou a homens comuns e continua se revelando a homens comuns, porque no Evangelho há poder de transformação, há poder de mudança. Eu quero concluir fazendo algumas considerações. A primeira é de que essa é a vontade de Deus para o seu povo. Deus quer se revelar aos que creem na sua palavra. Ele diz isso. Não sou eu que estou dizendo. Ele diz isso. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi da vontade de Deus. Não foi da minha vontade. Na verdade, eu não teria qualquer vontade nesse sentido. Eu e você não vamos ao encontro de Deus pelas nossas próprias forças. É o Senhor que os traz aqui e quer se revelar a você. Cria situações para mim e você se revelar, ser revelado. Deus faz todas as coisas. Eu lembro aqui do nosso irmão Oswaldo Guerreiro, do Parque Erasmo Assunção. Estávamos em um trabalho na igreja e o seu Oswaldo entra na igreja destroçado, pertinho de perder a sua casa, desempregado. Um homem, meus irmãos, destroçado, a família toda destroçada. O seu Oswaldo entrou na igreja naquele dia. O seu Oswaldo está lá até hoje, meus irmãos. Muitas coisas mudou na vida daquele homem. E o homem continua firme na presença de Deus. Segundo, é que essa revelação é para toda classe de pessoas, incultos, os mais eruditos, até mesmo uma criança que pode crer. Porque Jesus agradeceu ao Pai. Ora, porque Jesus pode pegar homens mais cultos e incultos, usar e deixar de lado. Ele pode fazer isso. E assim, se assim for do seu agrado, conforme Coríntios, lá no capítulo 4, verso 10. Deus usa vasos de barro. O barro é algo descartável. Ninguém gosta de barro, mas o texto diz que aprove a Deus usar vasos de barro. Talvez você tenha entrado aqui assim, nessa noite. Senhor, eu sou vaso de barro. Meus irmãos, Deus é especialista em usar barro, aquilo que é desprezado. Ninguém acumula barro, ninguém quer barro, mas Deus, na sua graça, diz que aprove a Ele usar vasos de barro. Já pensou nisso? Eu e você somos vasos de barros. Estamos em um grupo de pessoas comuns, a quem Deus revelou a sua graça, a sua salvação, o seu amor. Eu quero chamar você nesta noite a pensar nisso. Seja vaso de barro. A você foi revelado a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Fique com esta palavra. O Deus, Jesus, o Deus das pessoas comuns. As revelações de Deus para mim e para a sua vida. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus.